Começa agora o Bate-Papo NG, podcast produzido pelo portal Notícias Goiás para você. Vem com a gente e fique bem informado com entrevistas exclusivas e um bate-papo interativo. Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o nosso Bate-Papo NG, nosso podcast semanal de política. Hoje comigo, me acompanhando nessa entrevista espetacular, meu amigo editor, jornalista, o homem é pós-graduado em marketing político há mais de 10 anos, envolvido em várias campanhas aqui em Goiás. É ele, meu amigo Felipe Fouquim. Olá para vocês, obrigado Vinícius, mais uma vez estar presente aqui nesse podcast. Romário e Bebeto sempre junto aqui. Sempre, Batman sempre. e Robin. Justamente. E hoje, para abrilhantar a nossa entrevista, o nosso candidato é o João, o nosso entrevistado é João Campos de Araújo. Ele nasceu em dezembro de 62 no município de Peixe, no estado do Tocantins. Ele é delegado de Polícia Civil e contabilista. Foi 5 vezes consecutivo eleito deputado federal por Goiás. Na Câmara, ele ocupou a presidência da Frente Parlamentar Evangélica e foi relator do novo Código de Processo Penal e da Lei de Delação Premiada. Em 2022, concorreu a uma vaga de Senado pelo Republicanos, partido do qual foi presidente em Goiás, mas não foi eleito naquele ano. Seja bem-vindo, João Campos. Olha, eu queria dizer da alegria de poder estar aqui, agradecer a você, Vinícius Felipe, pelo convite. Tenho certeza que será um bate-papo agradável, leve, gostoso e que vai ter um link direto aí com os nossos telespectadores, nossos ouvintes, não é? De forma que é um prazer, viu? Conta pra gente, João, quais foram, assim, as marcas que você mais destaca durante esse período que o senhor esteve em Brasília? Foram 20 anos lá, com mandato de deputado federal, 5 vezes consecutivas. Mas o que o senhor destacaria, assim, que foi mais importante que o senhor representou no Congresso, que trouxe para o estado de Goiás? Olha, 20 anos você tem muitas situações relevantes, não é? Vou terminar destacando aqui apenas umas 2 situações, porque são tantas. Além de delegado de polícia, eu sou pastor. No primeiro ano do meu primeiro mandato, 2003, havia um debate no Brasil todo, entre todas as denominações religiosas, católicos, evangélicos, enfim, acerca do novo Código Civil. O novo Código Civil tinha sido aprovado e entraria em vigor no início de 2004. Né? E o novo Código Civil colocou as igrejas no limbo jurídico. É como se as igrejas tivessem, então, uma natureza jurídica comum e ela se equivaleria a uma associação, a um clube de futebol, daí por diante. Isso criou uma certa indignação e inquietação nos líderes religiosos de todo o Brasil. Repito, de católicos a evangélicos, enfim. E eu chego exatamente na Câmara nesse momento, na condição de alguém que tem formação jurídica e que ao mesmo tempo é um pastor, é um sacerdote. Então isso de plano eu abracei essa causa junto com diversos outros parlamentares para a gente aprovar um projeto de lei que alterasse o novo Código de Processo Civil, salvo engano no artigo 44, procurando dar uma natureza jurídica, uma personalidade jurídica própria, específica para as igrejas, que é o que ocorre no mundo todo, não é? Acho que tinha sido um erro do legislador na legislatura anterior. E houve uma convergência na Câmara e no Senado acerca dessa tese que nós conseguimos, portanto, aprovar esse projeto na Câmara e no Senado dentro de um ano, o que é raro. Dentro de um ano, e o presidente sancionou no mês de dezembro e a gente resolveu essa questão das igrejas do Brasil. Foi uma experiência para mim muito rica, porque eu cheguei na Câmara já me sentindo deputado. Não é? Normalmente você chega no parlamento, como a Câmara dos Deputados, 513, desculpa aí. Que é muita gente ali para debater. 513 deputados, uma representação de mais de 30 partidos, você se perde, você não tem experiência, até você assimilar o processo legislativo é complicado, né? E eu tive essa graça, né, de chegar, tinha uma matéria que comunicava comigo, e aí eu, dada a minha formação jurídica, eu terminei sendo um dos parlamentares importantes naquele debate e naquela articulação. Eu me senti deputado no primeiro ano, né? Mas é interessante que naquele primeiro ano também eu já marquei posição num outro tema interessantíssimo. Eu sou delegado de polícia e o Brasil não tinha uma lei que tratava sobre crime organizado.
E o crime organizado só crescendo. E o Senado tinha aprovado um projeto de lei sobre organizações criminosas. Esse projeto de lei veio à Câmara, estava exatamente na CCJ. E aí é bom destacar, a CCJ é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados e que os deputados todos brigam para ter assento lá. Eu cheguei já tendo assento na CCJ, né? Aí o relator desse projeto era o então deputado Antônio Carlos Biscaia, do Rio de Janeiro, promotor de justiça, tinha sido secretário de Segurança Pública, um homem de preeminência nacional. Ele era o relator, mas com todo respeito ao Biscaia, ele era muito ruim de diálogo. No parlamento, quem não conversa se perde. Autoritário. Né? Autoritário e tal. E ele tinha feito um relatório e um substitutivo que não comunicava com aquilo que nós pensávamos acerca de enfrentamento do crime organizado do país. E eu procurei ele para dialogar, para ajustar, daí por diante, ele mal me recebeu. Aí eu pensei, bom, então já que é assim, eu vou né? Vou para o debate, vou apresentar um substitutivo, um outro relatório e tal. E assim fiz, meu primeiro ano de deputado federal, né, 2003. E fui para a CCJ, apresentei o meu substitutivo, o meu relatório, e comecei a conversar com os deputados da CCJ, e ele ficava sentado na posição dele, acho que só aguardando, né? A hora que ele percebeu que ele ia perder, ele tirou de pauta e o projeto nunca mais voltou à pauta. Foi um prejuízo para o país ao mesmo tempo, né? Mas foi outra situação que me fez sentir deputado já no primeiro ano do primeiro mandato. Bom, mas falar em crime organizado, eu estou falando demais aqui, mas acho que é interessante. Em função disso, dessa atitude daquele meu colega de parlamento, o Brasil ficou sem uma lei sobre organizações criminosas, sobre crime organizado até 2013. Só em 2013, através de um outro projeto de lei, que eu tive a felicidade de ser relator na Câmara, o Brasil veio a ter uma lei que dá mecanismos, ferramentas para enfrentar as organizações criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013, que fui relator, que inclusive trouxe a regulamentação da delação premiada, da colaboração, da infiltração de agentes e outros instrumentos muito importantes para o enfrentamento das organizações criminosas no Brasil. É a lei que deu sustentação à Operação Lava Jato e muitas outras operações importantes no Brasil. Eu tenho orgulho de ter dado essa contribuição. Bom, aí evidentemente que nós temos muitas outras coisas relevantes, eu queria só pontuar, não é? Mas veja, eu louvo a Deus porque fiquei 20 anos no parlamento. Nesse período ocorreram os principais escândalos da República em termos de corrupção. E eu, graças a Deus, nunca me vi envolvido em nenhum deles. Um impeachment dentro também. Impeachment da Dilma. E aí eu quero dizer o seguinte, nós tivemos o Mensalão lá em 2006, salvo engano. O Lula era o principal agente do Mensalão, era o chefe da organização criminosa, segundo o que foi apurado. E o Zé Dirceu era o imediato, né? Após o Lula era o 02. Subcomandante. E o Zé Dirceu, naquela época, era deputado federal, embora ocupasse a Casa Civil da Presidência da República, funcionava como um primeiro-ministro do governo, mas era deputado federal, estava licenciado. Quando a coisa estourou, veio a público, CPI, etc., ele se afastou da Casa Civil, veio para a Câmara e houve o processo de cassação do Zé Dirceu. Eu vou registrar isso aqui só para dizer de momentos que a gente vive no parlamento, né? Eu lembro que quando finalizou todo o procedimento do Conselho de Ética, recomendando a cassação do Zé Dirceu e tal, o processo foi ao plenário da Câmara, uma sessão que começaria, salvo engano, às 19 horas. Aquela sessão era específica para apreciar o processo ético para caçar ou não o Zé Dirceu. Evidentemente que caçaria. E aí tem todo um jogo, né? Não só político, mais coisa além da política, infelizmente, da política propriamente dita. Eu lembro que eu estava saindo daquele túnel que tem do anexo 4 para o plenário, quando ainda no túnel fui abordado por um parlamentar que disse: ô João, olha, eu sei da sua postura, etc e tal, mas o Zé Dirceu está aqui dentro da casa, numa sala reservada, etc. E ele resolve o problema que você quiser. Acho que é uma oportunidade que você tem de resolver a sua vida. O que você quiser e tal, sabe? Eu baixei a cabeça, falei: amigo, você me conhece. Não, então desculpa. E caminhei para o plenário, correram os debates, nós votamos pela cassação do Zé Dirceu. Mas esse deputado que falou que o senhor era do lado de lá, do lado de cá, fala partidariamente falando.
Olha, ele era... Da esquerda, direita. Ele era do centro. É. Era. E Centrão é decisivo ali, hein? E antigo, né? Inclusive. Por falar em Centrão, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de uma outra legislação que também está remontando ao início dos anos 2000 e é uma discussão que parece que agora vai, que é a reforma tributária. Como é que o senhor está enxergando essa discussão? Como é que o senhor viu essa discussão ao longo da história? E se for aprovado do jeito que está sendo discutido lá, trará prejuízo para Goiás? Olha, a reforma tributária de fato é uma necessidade. Nesse curso do meu período no parlamento, houve diversos momentos que criou-se comissão especial para discutir a reforma tributária e a coisa não avançava. Surgiu outras situações, de repente a reforma administrativa se tornava mais importante do que a tributária, reforma previdenciária, e ela terminava perdendo força, e nunca aconteceu. Bom, no governo do presidente Bolsonaro, isso tornou via pauta, estimulado pelo governo, mas não por iniciativa do governo do presidente Bolsonaro, porque as propostas já existem na Câmara, no Senado há muito tempo. Ocorreu o debate, mas terminou não avançando também, né? E agora o presidente Lira, o presidente Pacheco entenderam que de priorizar esse tema com a ajuda do governo Lula. Eu não estou no parlamento, mas estou acompanhando. Eu entendo que, primeiro, embora seja necessária, quais são os pontos em que os parlamentares destacam de positivos da reforma tributária que já foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, mas o Senado processou alterações e ela voltou à Câmara, né? Primeiro, é a simplificação do sistema tributário brasileiro. Muito bom, não tenho dúvida disso, não é? Simplificar o sistema tributário brasileiro é ótimo. 2, ela diminuirá a sonegação. Bacana, muito bom. Diminui a sonegação, aumenta a receita. Aumenta a receita, imagina-se que vai ter mais dinheiro para investir nos programas de interesse da coletividade, não é? Vai diminuir a judicialização, vai ter menos ações judiciais na área tributária. Muito importante, não é? Aí vejo os deputados que integram esse debate, em entrevistas mais diversas, dizerem: olha, não vai aumentar a carga tributária. Eu acho que eu e vocês aqui, e quem nos assiste, está querendo ver outra coisa. É que vai diminuir a carga tributária, não é? Justamente. Eu não escutei um só parlamentar, senador, deputado federal, dizer: olha, eu estou trabalhando para diminuir a carga tributária. Nunca escutei, vocês não escutaram isso. Está só unificando os impostos, né? Sabe? Porque esse é o ponto que interessa à sociedade. Diminuir a carga tributária, ter menos imposto, pagar menos imposto. E a experiência está a nos dizer que quando a carga tributária diminui, aumenta a arrecadação, né? O governo passa a recolher mais, porque com a carga tributária menor, as pessoas, os empresários, comerciantes, prestadores de serviço, daí por diante, tem mais facilidade para recolher o seu imposto, e como o serviço ou a mercadoria vai ficar mais barata, então as pessoas têm mais acesso a esses bens, não é? Então circula mais dinheiro. Circulando mais dinheiro, os governos municipal, estadual, federal, vai arrecadar mais. A lógica não é que diminuir os impostos o governo vai arrecadar menos, é o contrário, faz aumentar. Nós temos experiência recente no governo do presidente Bolsonaro, sem reforma tributária. O Bolsonaro reduziu a alíquota de diversos produtos, aumentou a receita, aumentou a arrecadação, sabe? Então, tá um exemplo muito recente. Bom, esse é um ponto. Nós não temos ninguém defendendo redução da carga tributária. E alguém poderia dizer: não, João, tem sim. Por exemplo, a cesta básica, alíquota zero. Não vai incidir imposto sobre a alíquota básica. Olha, tem remédio para tratamento de câncer, alíquota zero. Não, isso não é reforma tributária, isso não é política tributária. Isso comunica muito mais com uma política social do que política tributária. Isso não implica em redução da carga tributária, por exemplo, né? É uma coisa muito pontual para atender um setor específico da sociedade. Tem mérito nisso? Tem. Mas isso não se trata de uma política tributária, não é? Muito mais uma política social, dentro da política tributária. Você disse: olha, e Goiás? É claro que o Brasil vai ser prejudicado num ponto. Um ponto que é sustentado, por exemplo, pelo governador Caiado. A reforma tributária, na forma como está sendo aprovada, ela ofende uma cláusula pétrea da Constituição, que é a autonomia dos entes federados, estados e municípios. Ora, se a reforma tira a competência de estados e municípios de legislar na área tributária, isso é mortal. Então isso é horrível. Mas então não vai avançar, deputado. Se vai atingir uma causa pétrea,
vai haver judicialização no STF para poder anular o que for definido. Né? Não vai judicializar, mas esse STF é quem acredita nele, né? Então é complicado, né? Com todo respeito ao STF, correr, né? O STF, eu tenho muito respeito pela instituição Supremo Tribunal Federal, mas está claro que o Supremo Tribunal Federal perdeu muito da credibilidade pela suas posições, na sua grande maioria, né, dos ministros, ideológicas, por decisões que vão além daquilo que a Constituição ou as leis estabelecem, para atender conveniências dos próprios de ministros do Supremo, ou de conveniência do Judiciário, ou conveniência política partidária. Então isso é muito ruim, não é? Mas que vai judicializar, vai. Mas outro aspecto, agora falando especificamente de Goiás. Claro que do ponto de vista material, Goiás vai ser prejudicado, não é? A reforma tributária, da forma como está fazendo, ela privilegia os estados consumidores, que não é o caso de Goiás, do Tocantins, do Centro-Oeste, enfim. Isso pode fazer com que a gente perca muitas empresas aqui, e perder empresas significa perder geração de emprego, perder renda, etc. Muito ruim. Eu comungo dessa tese defendida pelo governador Ronaldo Caiado. Como que o senhor analisou o posicionamento do senador Vanderlan, Cajuru e o Wilder nessa votação? Bom, o Wilder votou contra, com todo respeito, não sei se em razão dessas questões que estamos colocando aqui, ou se em razão tão somente da orientação do presidente Bolsonaro. Partidária, né? Partidária, já que ele é do PL. Penso que tenha sido as duas coisas, né? O Vanderlan é um empresário, participou diretamente desse debate. Na CAI, né? Dialoguei, ele é presidente da CAI, a segunda comissão mais importante do Senado, primeiro a CCJ, depois a CAI. Então ele participou muito desse debate. Conversei algumas vezes com o Vanderlan, ele me falou não só de emendas, mas de diálogos que ele estabeleceu com os pares para corrigir, para aperfeiçoar, etc. Teve situações que ele disse que de fato conseguiu avançar, outras não. E eu entendo que o Vanderlan terminou votando a favor em homenagem aos pontos que ele conseguiu avançar. Sabe? Olha, eu defendi de 3 para 5% do repasse. Né? Então, olha, eu convenci meus pares lá a aprovar determinadas emendas minhas, e em homenagem a isso, embora outras não tenham sido acolhidas e tal, eu vou terminar votando com o conjunto. Penso que tenha sido por aí. Né? Com relação ao Cajuru, eu não acompanhei o debate que o Cajuru fez, então não sei efetivamente quais os pontos, qual é a motivação do Cajuru para votar a favor. Mas percebo que o senador Cajuru tem um alinhamento com o governo do presidente Lula. Então, quem sabe esse alinhamento tenha sido decisivo para a posição dele. Estou dizendo quem sabe porque eu não tenho essa informação de forma objetiva. João, o senhor, enquanto deputado federal, também esteve como presidente do Republicanos durante muito tempo. Aqui em Goiás, né? Aqui em Goiás, né? Quais foram os avanços que o senhor obteve dentro desse partido? Qual que era o cenário dele quando o senhor assumiu e qual o cenário que o senhor entregou ele? Olha, quando eu assumi nós tínhamos poucos vereadores, uma meia dúzia de prefeitos e de cidades pequenas, não é? E nós tivemos a oportunidade nas eleições de 2020, onde eu já era presidente do partido, porque quando eu assumi foi num ano eleitoral, mas já estava tudo organizado, enfim, quem presidia o partido já tinha cuidado das candidaturas, eu fiquei quase como um apoiador, não é? Mas em 2020 não, nós tivemos condições de articular muitas candidaturas do partido em vários municípios de Goiás, candidaturas a prefeito, a vice-prefeitos e muitas candidaturas a vereador. Ampliamos, acho que dobramos o número de vereadores no estado, elegemos um pouco mais de prefeitos, elegemos, salvo engano, 10 prefeitos e alguns de cidades importantes. Mas o principal mesmo foi, naquele tempo, a gente ter indicado o vice de Maguito Vilela em Goiânia, que foi o Rogério Cruz. Qual é o partido que não gostaria de ter a vice ou a cabeça de chapa da capital? Não é? E nós tivemos essa capacidade de articular a ponto de garantir a indicação da vice. Infelizmente... O senhor foi fundamental, inclusive, nesse processo, né? Sem dúvida. Né? Eu era o presidente do partido, e embora a eleição fosse municipal, mas eu conversei com o deputado Jefferson, que era o metropolitano nomeado por mim, e eu conduzi esse processo. Claro que o Jefferson participou, os colegas, mas eu conduzi isso.
Bom, definimos o nome, indicamos. Infelizmente aconteceu essa situação que entristeceu a todos nós, né, que foi o óbito do Maguito Vilela, aí na primeira quinzena do início do mandato, e o Rogério foi convertido em prefeito, portanto, por 3 anos, 11 meses e 15 dias, mais ou menos, quase que o mandato integral. Então, o Republicanos passou a ter o prefeito de Goiânia. Bastava ter o prefeito de Goiânia, né, porque às vezes o partido tem 30 municípios, a prefeitura de 30 municípios, às vezes municípios de pouca expressão, por mais que a gente respeite, mas o jogo político mede isso, né? A capital é importantíssima. Ah, sem dúvida. Então, o partido passou a ter a prefeitura de Goiânia, nós elegemos o prefeito de Caldas Novas, que é outra cidade importante. Enfim, o partido cresceu, não é? Já nas eleições de 22, eleições gerais, não tinha coligação, enfim, nós construímos o projeto para o Senado, João Campos candidato ao Senado, conseguimos construir uma boa chapa para deputado federal e uma boa chapa para deputado estadual. Para deputado federal, nós achávamos que a meta era eleger 2, mas podendo chegar a 3, uma meta otimista, né? E para deputado estadual era mais ou menos a mesma coisa, a gente elege 2 com segurança, mas dependendo das circunstâncias pode chegar a 3. Infelizmente, nós fomos surpreendidos que o desempenho dos colegas ficaram muito aquém das nossas estimativas e conseguimos eleger apenas um deputado federal e mesmo assim com uma votação muito aquém, que foi o deputado Jefferson Rodrigues, que imaginava imaginava que seria o cabeça da chapa, o puxador de votos, de votos. E que teria de 80 a 120 mil votos e tal, terminou tendo menos de 60 mil votos. E só ele foi eleito. Rafael Gouveia. O primeiro suplente ficou, Rafael de Gouveia, federal ficou o Hildo do Candango e o Rafael Gouveia como segundo suplente. Aí depois vieram os demais. Para deputado estadual, elegeu-se o Clécio, que era vereador em Goiânia, né? O Clécio Alves, elegeu-se 2, o Clécio e o Ricardo Quirino. Ricardo Quirino pela Igreja Universal e o Clécio em razão do trabalho dele, principalmente em Goiânia, como vereador, etc. E aí aconteceu também algo que foi inusitado, né? A primeira-dama de Goiânia, Dona Thelma, esposa do prefeito, era candidata, tinha toda uma estrutura, o prefeito, etc. E ela não conseguiu se eleger, ficou na primeira suplência. Ficou um dado assim, muito ruim para o prefeito de Goiânia, não conseguiu eleger a esposa. Mas o partido elegeu 2 deputados estaduais. Então, de qualquer forma, em relação ao deputado estadual, Assembleia Legislativa, nós alcançamos a meta, e em relação à Câmara Federal, ficamos aquém da meta. E depois de todo esse balanço que o senhor fez, dessa passagem pela presidência, e como integrante do Republicanos, né, em Goiás, e as eleições disputadas, né, sendo o candidato ou apoiando candidatos, o senhor, na semana passada, filiou ao Podemos, né? O que levou o senhor a fazer essa filiação a um novo partido? Bom, primeiro dizer que o Republicanos é um partido que eu gosto, é um partido de direita, conservador, me identifico com a ideologia do Republicanos, tenho uma amizade estreita com o presidente nacional, Marcos Pereira, saí depois de um diálogo com ele e entendo que cumpri um papel relevante no partido, né? Ajudei a ampliar a estrutura do partido no Estado, a representação do partido no Estado, dei a minha contribuição, então tô leve em relação a isso. O Podemos é um partido de centro-direita, também com a ideologia que eu me identifico, isso, portanto, facilitou muito. E a outra coisa que facilitou, eu tinha diversos convites. Tinha convite do Daniel Vilela para ir para o MDB, tinha convite inicialmente do Vilmar Rocha, enquanto presidente do PSD, para ir para o PSD. Depois o Vanderlan sucedeu na presidência o Vilmar Rocha e me convidou também mais de uma vez para ir para o PSD, que é um partido também que eu tenho muita relação. O ex-governador Marconi Perillo também me convidou para retornar ao PSDB. Graças a Deus tinha vários convites. Mas por que o Podemos? Além de me identificar, a direção do Podemos é uma direção muito séria, né? O Eurípides do Carmo, ex-prefeito de Bela Vista, é um cidadão muito sério, de compromisso, honesto, tem uma história digna. Isso dá muito conforto para a gente. O grupo liderado
pelo presidente Eurípides do Podemos, tenha o mesmo comportamento dele, né, de respeitabilidade. Isso dá muito conforto. E quem sabe isso foi um dos pontos relevantes para a minha decisão. Mas para além dessa questão estrutural aí, e organizacional do partido, eles te deram oportunidade para poder apresentar um projeto talvez para 2024 ou 2026 como candidato? Já me deram a oportunidade, só que a gente não aprofundou esse debate. Eu disse, vamos cuidar primeiro da filiação, para ter legitimidade, para ter legitimidade de fazer essa conversa dentro do partido, né? Mas toda a liberdade. O compromisso, inclusive, é o seguinte, João, olha, você vai estar sempre na mesa dos diálogos, das grandes decisões do partido, dos projetos que o partido for desenvolver, com você ou com qualquer outro membro do partido. Ora, se o grupo é um grupo sério, não é? E tem esse compromisso, isso me dá muito conforto. E de fato me disseram, olha, João, a hora que se você quiser, nós estamos prontos para conversar sobre 24, sobre 26, sem nenhuma restrição, uma conversa aberta, objetiva. Como eu acredito no grupo, então não tive essa pressa já de colocar isso na mesa, dizer, olha, então vamos conversar, porque se o projeto não for o projeto X para mim, eu nem vou para o partido. Não. Por isso que na minha posse eu até brinquei, não é? Disse, olha, me perguntam o que eu vou ser do Podemos. Eu respondo, filiado. E filiado eu já sou. Eita! Aí me perguntam, mas qual é o projeto, João, do Podemos? Eu disse, pelos diálogos que fiz, eu posso ser de vereador a presidente da República, qualquer coisa. Posso ser vereador, posso ser presidente da República, enfim. E posso não ser nada. Depende do contexto, das construções, daí por diante. Isso demonstra desprendimento, total desprendimento, né? Espírito de grupo e de vontade de servir. Disse, eu chego no partido como um operário, um colaborador, como mais um que está com ânimos de ajudar com o estado de Goiás. E agora, em razão do ano eleitoral que se aproxima, 24, é claro, ajudar em relação aos municípios do estado, ter projetos adequados, nomes que tenham qualificação para disputar as eleições e ganhar as eleições, fazer uma boa gestão dos municípios e tal. Vou botar à disposição do partido para isso. João Campos tem história em Aparecida, Goiânia, Goiás, né? Goiás. Ele vai escolher aí, hein? Daqui a um pouquinho nós vamos tocar mais esse assunto. Como diz aqui no meio político, é um sabonete. Né? Não. Perto aqui, vai aqui, vai ali, ele consegue sempre responder tudo. E o povo de casa ainda fica... Mas daqui a pouquinho a gente vai aprofundar nisso. Bom, vamos falar da Vitapane, panificadora, lanchonete, confeitaria e restaurante. Você pode solicitar a sua encomenda lá na Vitapane através do 3282-6223, repetindo, 3282-6223, ali no centro de Aparecida de Goiânia, próximo à Câmara de Vereadores, conversar com o Chiquinho, que é nosso parceiro lá. Faça a proteção do seu carro, moto ou caminhonete e você vai ter guincho 24 horas lá, a partir de R$ 49,99, lá na Puma Proteção Veicular. O telefone é 629-8263-7557, repetindo, 98263-7557, falar com o Onomar ou seu Osmar, lá da Puma Proteção Veicular. E se a luzinha da bateria do seu carro acendeu, você vai resolver esse problema lá na Bater Silva Baterias, com o nosso amigo Breno Silva, através do 99596-6786, repetindo, 99596-6786, na Avenida das Nações, lá no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. Larga dessa vida de ficar empurrando carro, hein? Quando ainda tá ladeira abaixo, ainda é mais fácil. Agora, quando a gente estiver acima, é perigoso, difícil, né? Viu? Pode não. Então, resolva esse problema lá na Bater Silva Baterias com o Breno. Eita, gente, o trem tá bom. O João Campos aqui é um cara espetacular, rapaz. Deputado, vou chamar o senhor de deputado, né? 5 mandatos, deputado. Bondade, senhor, agora eu sou ex. Como que ficou a relação do senhor com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz? O senhor foi importantíssimo nesse processo de colocá-lo na chapa do Maguito Vilela, hoje prefeito. O senhor esteve no Republicanos, agora no Podemos. Quando o senhor saiu do Republicanos, foi pro Podemos, o Rogério falou, pô, João, não vai não, fica aqui com a gente e tal. Como é que foi essa relação de vocês dois durante o poder e agora na saída? E se o senhor vai continuar apoiando ele em 2024, possivelmente vai buscar a reeleição, se o João Campos continua aí no grupo do Rogério Cruz? Não, é o seguinte,
A relação pessoal com o Rogério sempre foi muito boa, nós nunca tivemos dificuldades pessoais. Não é? Em relação à gestão do Rogério, eu foquei muito no meu mandato em Brasília e ele certamente aqui na prefeitura. Quando pude ajudar com a destinação de alguma emenda, algum recurso, fiz. O fiz com muito prazer. Eu tenho uma história de Goiânia, defendo Goiânia, quero o melhor para Goiânia, para o goianiense, então, além de colaborar com a gestão dele. Na sede do partido, o que eu fiz foi um documento, né, agradecendo todos os republicanos de Goiás pela relação de amizade, pela relação política, pelas conquistas que alcançamos de forma coletiva. Agora, conversar mesmo, eu conversei com o presidente do partido, né? Porque senão se eu conversasse com um prefeito, teria que conversar com todos os demais pessoalmente. Eu tenho respeito por todos, mas era um processo que estava bem acelerado. Então eu tive um diálogo muito amistoso com o presidente Marcos Pereira, presidente nacional do partido, e com o presidente Roberto Naves, que tinha terminado de ser anunciado presidente, embora não tivesse sido oficializado, e também com o ex-presidente Hildo do Candango, já considerado ex, mas ainda oficialmente era o presidente. Tinha um amigo que eu tenho. Imaginei que, conversando com os respectivos presidentes, todos os republicanos se sentiriam respeitados e contemplados com o meu diálogo, né? Então, de tal forma que se deu assim, sem nenhum estremecimento, enfim, tudo na base do diálogo e um entendimento por parte dos respectivos presidentes. Qual que é a avaliação que o senhor faz da gestão do prefeito Rogério? Que tem que melhorar muito, né? O Rogério certamente tem se empenhado com a sua equipe, enfim, mas a gente observa que é preciso melhorar muito. Isso não é um sentimento do João Campos, o que percebe é um sentimento da cidade de Goiânia. Você, para não citar outras situações, nós temos aí a crise do lixo, a crise da Comurg, SEI da Comurg, repasse de recursos para a Comurg, e a Comurg em volumes, em valores que chamam atenção, inclusive. E não se resolve o problema. Hoje você pega o principal jornal de Goiás, o Jornal Popular, a principal manchete é uma foto com lixo para tudo quanto é lugar em Goiânia. E sendo que, em data recente, a prefeitura autorizou um repasse para a Comurg de milhões de reais. 68 milhões. 68 milhões de reais. Aí o próprio jornal diz, desculpa, agora é que falta combustível, falta diesel, não sei o quê. Apenas para exemplificar. Eu tenho certeza que o Rogério, com a equipe dele, está empenhado de superar isso. E é preciso que tenha empenho mesmo, né? Prefeito é para isso, a equipe está aí para resolver os problemas da cidade e fazer o melhor. Mas é preciso, então, que haja mais empenho, porque, infelizmente, parece que há muita expectativa ainda por parte do goiano, no sentido de querer que a prefeitura, que o governo Rogério promova avanços que possa ir de encontro à expectativa do goianiense. Existe chance do João, do grupo, da igreja, apoiar outro nome em Goiânia? Que não seja o Rogério Cruz? Sem dúvida, né? Eu acho que não existe chance do Republicanos não apoiar o Rogério. Ele é do Republicanos, então e ele está na prefeitura, ele tem direito à reeleição, enfim. Eu agora sou do Podemos, o Podemos pode ter candidatura própria em Goiânia e pode apoiar, e tem liberdade para, não tendo candidatura própria, apoiar algum outro candidato. Esse é um tema que o partido certamente vai desenvolver a partir da virada do ano. Nós estamos entrando no mês de dezembro, onde essa pauta política vai dar uma esfriada, imagino. Diminuída, né? Tem Natal, Ano Novo. Natal, muita festa em família, muita gente vai viajar, chega o Réveillon, especialmente na primeira quinzena de janeiro, a maioria das pessoas viajam com suas famílias e tal. E logo depois ainda tem o Carnaval, né, que vai ser bem no iniciozinho de fevereiro. Não é? Então, mas eu penso que essa pauta política, pelo menos o nosso partido, deve colocá-la como prioridade no primeiro trimestre do ano que se avizinha. E como é que está essas conversações em relação à Aparecida de Goiânia? O partido tende a caminhar com o prefeito Vilmar, e qual que é o posicionamento pessoal do senhor enquanto um candidato que teve mais de 50 mil votos na última eleição, especificamente aqui na cidade de Aparecida de Goiânia? Olha, Aparecida, de fato, é outra cidade com quem minha história se confunde, né? Minha história se confunde com 3 cidades.
São Miguel do Araguaia, que é a cidade onde eu não nasci, mas fui criado. Então tem todo um vínculo de afetividade. Mudei de São Miguel aos 18 anos. Vim para Goiânia. Então, passei a ser um goianiense, né? Tem toda uma história aqui já de décadas, e de paixão pela cidade, de amor pela cidade, enfim. E a outra cidade, que a minha história também se confunde, é Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, que eu conheci em 1983. Eu iniciei a minha carreira policial civil em Aparecida de Goiânia, em 1983, como escrivão da Polícia Civil. Não é? E fiz toda uma história aqui, morei no município, enfim. Ainda hoje as minhas relações são muito estreitas com a Aparecida de Goiânia. Tem familiares que moram em Aparecida, irmãos, primos, etc. Visito a Aparecida sempre, faço política em Aparecida. Então, são 3 municípios que estão muito linkados com a minha história. Não é? E agora, nas eleições para deputado, eu sempre fui bem votado em Aparecida. E agora, para senador, eu ganhei as eleições em Aparecida. Se dependesse de Aparecida de Goiânia, eu era senador. Justamente. E muito bem votado. Bem votado, graças a Deus. Eu quero aproveitar para agradecer. Agradecer você que é de Aparecida de Goiânia e que acreditou na minha proposta para o Senado, naquilo que eu propunha defender na condição de senador da República. Muito obrigado mesmo. Não deu certo, faz parte da caminhada, mas você tem a minha gratidão. Bom, Aparecida de Goiânia, do ponto de vista do Podemos, será pauta também do ano que vem. Acredito que no primeiro semestre. Então não tem nada definido ainda? Nada definido. Inclusive o presidente Eurípides falava isso numa entrevista, me parece que antes de ontem, coisa dessa natureza. Todavia, o deputado federal do Podemos, o deputado federal Glaustin, que tem empresa aqui no município, tem também toda a relação aqui, há um tempo atrás deu uma entrevista dizendo que tinha disposição para disputar as eleições aqui. Como eu não fiz essa conversa ainda do partido, então não sei se o Glaustin continua com esse ânimo, se isso é para valer mesmo, ou se ele está avaliando pesquisas e tal para poder trazer isso para dentro do partido e o partido oficializar que ele será candidato. Mas com certeza isso será objeto desse diálogo. De outro lado, mesmo antes de estar no Podemos, eu tenho sido muito estimulado aqui em Aparecida de Goiânia para ser candidato a prefeito. Não é? E eu, inclusive, um dia, num diálogo com o meu amigo Gustavo Mendanha, quem eu quero mandar aqui um abraço para ele, para a Maiara. Maiara que aniversariou agora, né, recentemente. Parabéns, Maiara. Num diálogo com o Gustavo, eu disse: Gustavo, eu quero ser prefeito de Aparecida de Goiânia. Importante isso. É um dos meus sonhos, ser prefeito de Aparecida de Goiânia. Agora, Gustavo, é claro que isso depende de todo um contexto, eu tenho que avaliar, etc. E como eu já caminhava para esses diálogos de mudança de partido, terminei não aprofundando nisso. Isso foi esse ano, deputado? Sim. Relativamente recente essa conversa, alguns meses atrás. Então, em tese, porque eu vou repetir, o Podemos ainda não tratou desse assunto. Está dialogando, vai dialogar. Mas em tese, o Podemos, para Aparecida de Goiânia, teria 2 nomes: o Glaustin da Focus ou o João Campos, sabe? E isso pode ser colocado na mesa nessas conversações que vão acontecer ainda. Não pode, não. Será colocado. Será colocado. Será colocado. Então, né? teriam 2 pré-candidatos ali, potenciais, pelo menos. Sabe? Poderíamos dizer. Será colocado. Agora, o diálogo o diálogo do partido que vai definir se de fato o partido terá pré-candidato aqui em Aparecida ou se vai apoiar alguém. Não é? Isso está aberto. Não significa que porque tem 2 nomes potenciais é que de fato o partido já vai ter candidato aqui. Não, o diálogo não aconteceu internamente. Não é? Mas acho que não são tantos partidos que têm 2 nomes, com todo respeito e que sem soberba, 2 nomes de proa. Sim, não é? Com essa possibilidade. O deputado federal Glaustin da Focus e o ex-deputado federal João Campos. Né? Que tem 50 mil votos na cidade. E 20 anos de currículo de experiência também. Né? E história em Aparecida de Goiânia. Justamente. Em Goiânia o partido com certeza vai fazer essa discussão também para definir a quem apoiar, não é? Podendo até ter candidato em Goiânia também, por que não? Não é? O partido tem quadros para isso, de tal forma que isso me dá muito conforto. É um partido que tem quadros e que tem disposição para o diálogo. Isso é mais uma situação que me deu conforto de vir para o partido. Foi citado até o nome do Luiz do Carmo como Sim. possível nome em Goiânia. Né? Sim, o ex-senador Luiz do Carmo. Né? Excelente. Tá 8. Aqui ó. O deputado. E me permita mais aqui falando de Goiânia. Goiânia está aberto.
né? Você tem o nome do senador Vanderlan, que é um bom nome, inclusive quando tira o nome do Gustavo Mendanha em Aparecida de Goiânia, e agora essas pesquisas acho que não consta mais o nome do Gustavo. Mas não está definido ainda, então, ele ainda pode ser. Ainda pode ser. O Vanderlan é que lidera. É claro, com a Adriana Corsi perto, mas ele é que lidera. E o Vanderlan, não tenho dúvida que seria, sendo prefeito de Goiânia, seria um grande prefeito pela sua experiência de gestão privada e pública, não é? Mas o Vanderlan até hoje não disse que será. Ele tem dito o seguinte: só vou tomar essa decisão se serei ou não candidato a prefeito de Goiânia no ano que vem. Bom, então não tem definição. A única coisa de Goiânia que parece ter definição é o PT. O PT tinha 3 nomes: Adriana Corsi, Mauro Rubens e o professor Edvard, ex-reitor da UFG. O PT já reuniu e já definiu. A candidata será a deputada federal delegada Adriana Corsi. Bom, PL, fala-se no nome do deputado federal Gustavo Gaia, mas o que me parece isso não está definido. O Eduardo Prata também está buscando espaço. Então parece que não há uma definição ainda, não é? Aqui no Podemos não tem definição. No Republicanos tem, né? Embora eu tenha visto uma entrevista lá atrás do presidente Marcos Pereira dizendo, olha, vai depender do Rogério, ele se viabilizar, não sei o quê. Mas evidentemente que está definido, ele está no cargo, tem direito a ser candidato à reeleição. Se ele não for no Republicanos, possivelmente será pelo Solidariedade, do Denis Pereira. É isso mesmo. Bom, ele já fez o convite para ele, já falou para ele, não, eu fiz o convite para ele para Solidariedade. Que outros? PSDB, tem a Ava Santiago e o Matheus Ribeiro. PSDB, Ava Santiago e Matheus. E o governo também não tem nenhuma decisão. O governo tinha estimulado, junto com o MDB, o governo, né? O governo compreende aí o União Brasil e o MDB principalmente, tinha estimulado muito a Ana Paula, filha do Iris, mas a Ana Paula terminou recuando, acho que no mês de setembro, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto, já tinha manifestado interesse e vem trabalhando nesse sentido, dizendo que quem definir isso é o governador Ronaldo Caiado, que é o grande líder dele, mas sem prejuízo disso, como não há definição, ele continua trabalhando. Tem o Jânio também, o Jânio da Rua que está... E logo depois, o governador estimulou o Jânio da Rua de Trindade, que é um empresário muito bem sucedido e foi prefeito de Trindade, também muito bem avaliado. O governador estimulou o Jânio a colocar o nome aqui em Goiânia. Até porque o Jânio teria o perfil do Vanderlan, né, empresário bem sucedido, e foi um grande prefeito de Senador Canedo. Teria, em parte, o perfil do Gustavo, que não é empresário, mas foi aprovado como gestor público aqui em Aparecida. E aí o Jânio está fazendo o seu trabalho, né? De se inserir, de conversar, para ver se o goianiense absorve isso e tal. Então, não tem definição. Não. O governo não tem candidato. Só tem um candidato, que é a delegada da Corse. E o Rogério. E o Rogério. Não é? Então, Goiânia também está aberta. Eu até dizia isso, acho que a semana antes de ontem, e eu acho que essas coisas, de fato, só vão caminhar, andar depois da virada do ano. E, delegado, o senhor fez uma análise conjuntural dos candidatos potenciais para Goiânia. Eu queria que o senhor fizesse essa análise aqui em Aparecida. Como é que o senhor está enxergando o cenário aqui entre os postulantes à disputa de prefeito no próximo ano? Bom, aqui nós temos 2 nomes já colocados. O deputado federal, professor Alcides, que é da cidade, deputado federal da cidade, um empreendedor na cidade, tanto na área de educação quanto na área comercial, é muito conhecido, e o prefeito Vilmar Mariano, o nosso Vilmarzinho, não é? Que foi vereador, presidente da Câmara, foi vice-prefeito do Gustavo e sucedeu o Gustavo, agora é candidato à reeleição. Acho que são os 2 principais nomes já colocados. O ex-prefeito Ademir Menezes, que já foi vice-governador do estado, enfim, é um nome também que vem sendo referido, né? Mas eu não observei o Ademir colocar o nome dele. Ele tem participado dos diálogos, eu mesmo desejo fazer uma visita para o Ademir. E o Max? Para ouvi-lo, conversar com ele, com o Max, o que eles de fato estão pensando, enfim, porque política é diálogo, né? Conversar com todo mundo. Mas, e o Ademir até tem pontuado nas pesquisas, não de forma expressiva, mas tem pontuado, há um reconhecimento ao trabalho que ele realizou, não é? O André Fortaleza, meu amigo, presidente da Câmara de Vereadores de Aparecida, é um outro nome. O André tem dito que é pré-candidato a prefeito. O André, não sei a dimensão do trabalho que ele vem fazendo. Conversei com o André, mas já tem alguns meses, enfim, não voltei a dialogar com ele.
Não sei se o ânimo ainda é o mesmo de quando eu conversei com ele, mas é um nome que está colocado, né? E diz que pretende ser candidato. Acho que não foge disso, né? Acho que são mais ou menos esses os nomes já colocados ou referidos, né? Falou em professor Alcides, temos aqui nossos momentos plim-plim, deputado. É o Centro Universitário Alfredo Nasser. Você que está buscando sua primeira graduação, voltar a estudar, é importante, o estudo faz a diferença. Temos aqui o Felipe com mais de 10 graduações. É lá no Centro Universitário Alfredo Nasser, através do telefone 3094 9494, repetindo 3094 94 94. Conversar com o Divino Gustavo, que foi secretário de Educação aqui de Aparecida, deputado, e é lá o manda-chuva lá da Unifam. Conversa com o Divino que você vai ter um desconto muito bacana. Não, eu quero mandar um abraço para ele, que é meu amigo. É meu amigo. D10. Grande abraço, professor. Bazar do Professor Alcides, papelaria, escritório, calçados, esportes. É lá no Bazar do Professor Alcides. Você pode comprar uma chuteira para fazer você jogar um futebol melhor. Como, por exemplo, o Daniel, que está aqui conosco. Errava tudo quanto era gol no futebolzinho de sábado, comprou chuteira no Bazar, começou a fazer 3 gols por sábado. Rapaz, melhorou tudo na vida do homem. Chuteira lá do Bazar do Professor Alcides. Através do telefone 3085-9200, repetindo 3085-9200. Para finalizar esse plim-plim, Trilhas da Amazônia. Você já provou o picolé da Trilhas da Amazônia, deputado? Já, uma delícia. Bom, né? Eu tenho, me permita até fazer uma propaganda, claro, né? Eu tenho um sobrinho, o Lucas Campos, né? Que tem uma, como é que fala? Franquia? Uma franquia aqui no setor Pedro do Vico, de frente ali ao giro da PM, sabe? Tô fazendo propaganda para você, aí, tá, Lucas, ó, queremos você aqui, Lucas, aqui no portal. Então, são mais de 160 lojas espalhadas pelo Brasil. Quem experimenta se apaixona pelos produtos da Trilhas da Amazônia. Tem pro seu pet também. Seu petzinho fica vendo você, né, saborear o picolé. Papai, mamãe, me dá aqui. Agora você também pode comprar pro seu pet específico, 100% aprovado para eles. Através das redes sociais você fica bem informado. Trilhas da Amazônia Oficial. Deputado, passadas as eleições, o candidato a governador da chapa do senhor em 2022 foi o Gustavo Mendanha. O republicano esteve no projeto do Gustavo no ano passado. Alguns filiados do partido manteve-se na base do governador Ronaldo Caiado. O senhor estava na base do governador Ronaldo Caiado até então. Como que ficou esse cenário em relação ao senhor, ao governador Ronaldo? Estiveram juntos ali no parlamento durante muitos anos. Podemos dizer hoje que o João Campos está de volta, que o Mendanha foi, né, para a base do Caiado, passou as eleições, uns 3, 4 meses já estava lá. João Campos hoje está na base do governador Ronaldo Caiado. Como que está a relação de vocês dois? E se no ano passado, quando o senhor foi ser senador na chapa do Gustavo, o Caiado mandou um zap: pô, João, entristeceu aqui. Olha, minha relação com o governador Ronaldo Caiado sempre foi muito amistosa, não é? De muito companheirismo. De fato, a gente foi deputado juntos lá na Câmara. E como a gente tem, nós dois somos de direita, nas pautas, chamada pauta de valores, eu abordava, dizia: Ronaldo, me ajuda aqui, soma nisso aqui. E às vezes ele estava como líder do partido dele, e líder tem um papel diferenciado na casa, e me ajudava muito. Nas eleições de 2018, né, governador, houve toda uma articulação para que eu fosse vice de Ronaldo Caiado. Depois essa articulação não prosperou e o Lincoln foi anunciado vice. Ok, eu terminei apoiando o Daniel Vilela. Nas últimas eleições, o governador conversou comigo, nós dialogamos algumas vezes sobre a possibilidade de ser senador na chapa dele. Mas eu e o presidente Marcos Pereira, tínhamos estabelecido o seguinte: para ser candidato ao Senado na chapa de Ronaldo Caiado, era necessário que eu fosse o único candidato. Sim. E não a tese defendida pelo delegado Valdir de múltiplas candidaturas ao Senado, não é? E o governador, embora no primeiro momento concordasse com a minha tese, dizia: olha, de fato, essa tese é mais razoável, não sei o quê, mas depois o contexto político, as circunstâncias políticas não permitiu que ele tivesse apenas um candidato ao Senado na chapa dele, até porque, de uma certa forma, para o candidato a governador ter múltiplas candidaturas ao Senado com ele, para ele é ótimo. Não é bom para os múltiplos candidatos. Não é? Para o candidato em si, né?
Tanto como não foi, o resultado disse isso, né? Justamente. Certo. O Wilder levou. Essa foi a razão porque eu não fiquei na chapa com o governador, e ele sabe disso. É uma questão importante de natureza política, da conveniência do processo eleitoral. Bom, passadas as eleições, então, eu não estava na base não estava antes e continuei fora da base de Ronaldo Caiado. Mas o governador Ronaldo Caiado é uma pessoa de excelente formação. Que tem pessoas que, num contexto desse, depois encontram no evento, um ignora o outro, daí por diante. E o governador Ronaldo Caiado, quando a gente encontra ele em algum evento, em alguma solenidade de igreja ou de natureza política, ele me trata publicamente com a maior distinção, etc., que mostra a sua boa formação política. Né? E pessoalmente, de fato, nós temos uma relação muito sadia. Bom, eu não fui convidado por ele para voltar, para integrar o governo dele, daí por diante. Recentemente nós nos encontramos no aniversário do Gustavo Mendanha, aqui em Aparecida de Goiânia. Naquele dia ficamos de depois acertar para bater um papo de natureza política, um desprendimento de avaliação do processo político e tal. Eu quero ouvi-lo mais acerca da disposição dele de disputar a presidência da República, ver onde que eu posso colaborar, porque eu acho que ele é um bom nome para a presidência da República, e aí, independentemente de eu estar na base dele ou não estar, daí por diante, eu já tinha esse ânimo, porque eu acho que é um nome realmente que tem condições de ser candidato e até de ganhar as eleições para a presidência da República. Então isso é um dos pontos que eu quero estar dialogando com ele. Mas agora, por caminhos oblíquos, eu não sou base, né? Porque me filiei no Podemos, e o Podemos é base do governo, não é? Tanto é que o presidente da Goiás Fomento é o presidente do partido, o Eurípides é o presidente do Podemos, é o presidente da Goiás Fomento. Então, por caminhos oblíquos, você tem que ter sentado com o Ronaldo Caiado e por diante, eu agora sou da base. Mas isso me constrange, daí por diante, até porque se eu tivesse feito um diálogo com ele antes, ou ele tivesse me chamado antes, não é da minha formação política, o governador eu vou, mas tem essa condição. Imposições, né? Não faço política assim, nunca fiz. Então estou na base, por caminhos oblíquos, mas com conforto. E certamente, em data não distante, eu vou ter a oportunidade de sentar com ele, ouvi-lo, falar o que eu estou pensando, inclusive em relação à pré-candidatura dele, o ânimo dele, né, de ser candidato à presidência da República. O governo dele está bem avaliado, isso é bom para Goiás, né, para o povo de Goiás, especialmente na área de segurança pública, não é? Muito bom. O senhor conhece bastante. E pode. Só para finalizar, só acho que esse é o grande cartaz dele no Brasil, a segurança pública, além da luta pela reforma tributária. Mas a luta tributária ela vai terminar se exaurindo, né? A hora que terminar esse debate, aprovou ou não aprovou, acho que termina se exaurindo. Fica de qualquer forma uma tese, mas acho que não com a força por exemplo, que está acontecendo aqui. Eu vi me falha o nome agora, me deu um branco aqui, o nome daquele comentarista de segurança pública da Rede Globo. É um cara lá do Rio de Janeiro, ex-policial, mas que tem credibilidade, é o comentarista lá de segurança da Rede Globo já há alguns anos, né? E eu vi um podcast com ele onde ele, no curso da conversa, falou-se dos problemas lá do Rio de Janeiro. Ele falou, não, inclusive é o seguinte, eu estive em Goiás recentemente, olha, e conversando lá com policiais, com pessoas e tal, Goiás está fazendo diferença. Eu nem conheço o Ronaldo Caiado, dizia ele. Nunca estive com ele e tal, mas eu tenho que fazer esse registro aqui. Pô, reconhecido lá já. Aí agora, eu estava vendo um videozinho, é diferente, porque esse rapaz não é político, é um comentarista, não é daqui e tal. Esse outro é diferente, mas que também expressa a verdade. O ACM Neto, numa entrevista recente, o ex-prefeito lá de Salvador, do partido do Caiado, etc., mas não mentiu. Ele dizia, olha, aqui na Bahia está assim, está assado. Aí o entrevistador disse, é porque tem que mudar a lei, não sei o que. Não, o problema aqui é da Bahia mesmo. O presídio, aqui não tem presídio de segurança máxima. Os presídios aqui é muito mais espaço das organizações criminosas se organizarem ainda mais para a prática do crime do que cumprir pena, sim, pagar pelo que fez e tal. Vai lá para Goiás para ver uma coisa. Lá é diferente, é assim, assado e tal, e a lei é a mesma e tal. E eu não estava mentindo, né? Então, a gente precisa ser justo, né? O que é, o que não é, não é. Mas, delegado, o senhor acha que essa plataforma, ela, em alguma medida, não esbarra numa dificuldade até de localidades? Porque o debate da segurança pública, por mais que o governo federal tenha um papel importante com suas forças policiais e exército, enfim, não é um debate mais local do que nacional? Em que ele poderia contribuir nesse sentido? Não, deixa eu te dizer.
a segurança pública ela se opera localmente. O governo federal induz políticas, ajuda no financiamento, a Polícia Federal tem uma competência restrita, não é? Então, o grande papel da segurança pública foi reservado aos estados e, secundariamente, aos municípios, na medida em que a Constituição de 88 criou as guardas municipais, mas com um papel limitado. Agora, nós temos uma proposta de emenda constitucional que procura ampliar o papel das guardas municipais e até mudar o nome para Polícia Municipal. E aí, os municípios passaram a ser mais protagonistas junto com os estados, o que eu apoio integralmente. Mas veja, política de segurança tem a questão do financiamento, tem a questão da política propriamente dita, do planejamento, da integração, etc. Mas tem muito também de postura de governo. No governo do presidente Bolsonaro, eu ia na tribuna e dizia: olha, os orçamentos das polícias da segurança pública do Brasil eram os mesmos. Os efetivos diminuíam a cada dia. O policial morre, aposenta, daí por diante não tem concurso. Os efetivos eram menores ainda, ok? Não tinha uma coisa nova, um programa novo. E a violência diminuiu. O homicídio, então, reduziu abruptamente. Isso deve muito à postura de governo. O bandido sabe que é o governante que está aí. Então, o Bolsonaro, o bandido sabe, ó, esse cara aí, com ele não tem chance não. É duro, o governo dele é duro. E essa postura do Bolsonaro, ela foi assimilada por diversos governadores, sabe? Inclusive aqui de Goiás, de São Paulo, por diversos governadores. Isso por si só contribuiu sobremaneira para a redução da criminalidade do país. Goiás está assim, repito, aqui as polícias também são as mesmas, os orçamentos são os mesmos, não tem um programa novo e tal, mas a postura do governador faz toda a diferença. Aí o bandido lá de mesmo falou: opa, vamos para Goiás? Não, lá sujou. Lá tem um governador que dá liberdade para as polícias, e as polícias são prestigiadas pelo governador, não vão para lá não, lá suja, sabe? Então essas coisas fazem diferença. Ora, nós temos um governo agora, é um governo de esquerda, e todo mundo sabe que a esquerda trata bandido como coitadinho. Bandido é o coitadinho, é o vítima da sociedade, não sei mais o que e tal. Um ministro da Justiça que foi visitar uma comunidade, uma favela do Rio de Janeiro, sem segurança, sem nada, onde a polícia tem dificuldade de entrar, que recebe no Ministério da Justiça, não o próprio ministro, mas o assessor imediato dele, recebe uma das chefes do crime organizado no norte do país, condenada a 10 anos, que o esposo está preso, condenado a não sei quantos, porque ele é o chefe. A sociedade faz a leitura e os bandidos também. Opa, a sociedade faz a leitura no sentido de dizer: nós estamos desprotegidos. E os bandidos no sentido de dizer: a gente tem liberdade para atuar. Não é? Antes de irmos para o bloco final aqui, delegado, queria fazer uma última pergunta, que é relacionada a essas questões anteriores que a gente falava, né? Ao longo da entrevista aqui, o senhor contou seu histórico político, então o senhor já teve na base do ex-governador Marconi, já caminhou em campanhas eleitorais com o Daniel, com o Gustavo, já esteve no parlamento com o Ronaldo Caiado, né? E eu perguntaria qual que é a avaliação que o senhor faz do projeto de sucessão que o Daniel Vilela está prospectando para 2026. Bom, 26 está longe, né? O Daniel Vilela, a quem eu quero mandar um abraço, junto com o governador, estão intensificando muito o trabalho com vistas às eleições do ano que vem, para que o União Brasil e o MDB possam eleger o maior número de prefeitos e vereadores possíveis, para poder dar musculatura para o Daniel Vilela em 26. É claro que o Daniel Vilela chegará em 26 já como governador. O governador Ronaldo Caiado deve renunciar ao governo na primeira semana de abril de 26 para disputar o que ele pretende, a presidência da República, e o Daniel já assume a governadoria do estado e já vai para a reeleição. O fato do Daniel assumir a governadoria e já ir para a reeleição como governador é certo que ajuda muito, né? Ajuda muito. Todavia, nós temos de outro lado o Wilder, o senador Wilder, que quer ser candidato a governador também. Se for, terá o apoio do presidente Bolsonaro. Bolsonaro tem força. Bom, o Vanderlan vai estar onde?
O Vanderlan vai estar com candidatura própria também a governador. O Vanderlan vai buscar reeleição, caso não seja eleito prefeito de Goiânia, vai buscar reeleição para o Senado. Se for buscar reeleição para o Senado, ele vai estar onde? No grupo de lá ou no grupo de cá? Então, em tese, não será uma eleição, aqui sem aprofundar, só uma preliminar, né? Não será uma coisa assim fácil, já está tudo certo. E o Marconi também. Não será. Possivelmente será. Ainda tem essa questão do Marconi, né? O Ronaldo Caiado tem tudo para chegar em 26, como está hoje, bem aprovado, enfim. Mas sendo candidato à presidência da República, não estará aqui, ao lado do Daniel. Estará cuidando da campanha dele a nível nacional. Isso é outra coisa que tem que ser considerada, né? Mas o Daniel é um bom nome, é jovem, já foi candidato a governador do estado, então tem experiência, não é? Tem um bom caminho pela frente. E a esquerda também deverá ter um nome, né? Possivelmente, até porque tem o presidente da República, né? Para tentar potenciar uma candidatura aqui. Então, possivelmente a esquerda também tem um nome. Certo. Bom, quero agradecer a participação de vocês aí no chat, mandando perguntas para nós. Nós vamos passá-las todas para o João Campos. E também para agradecer aos nossos parceiros, que é a revista eletrônica João Campos. Vem que tem, portal Vem que tem, todos esses bastidores dos famosos, quem tá com quem não tá mais. Você vai poder acompanhar lá na Vem que tem. Shows, cantores. Recentemente teve o Nando Reis aqui em Goiás, Vem que tem, teve lá com o Nando Reis. Então, se o senhor quer ficar informado aí no mundo dos famosos, quando o senhor tiver um tempinho ali de hobby, né? Que eu sei que a política é difícil, mas, bom, deixa eu ver como é que tá o mundo lá fora. E @portal Vem que tem. É o outro no mundo que não é o nosso, O outro né? mundo que não é o nosso, o lado de lá. Outro parceiro nosso é o Grupo Florescer, é um projeto social que o senhor esteve o ano passado lá no CEPAL do Jardim América, nós estivemos lá no evento. Então, o Grupo Florescer é um projeto social que está fazendo sua campanha de Natal aqui na região do Cruzeiro do Sul, no dia 17 de dezembro. Serão doadas ali mais de 200, 300 cestas básicas, brinquedos. E se você quiser participar com alguma doação de brinquedo, de cesta básica, ou principalmente a sua presença lá, que é importante tanto quanto as suas doações, entre no @Instituto Grupo Florescer, manda um direct para lá, seja voluntário e faça a diferença na vida das pessoas. Deputado, parceiro nosso aqui é a TH Barbearia, eu, Felipe, o César, o Daniel, a gente está indo lá sempre. Inclusive, se o senhor quiser experimentar lá, tem o Vale Corte lá com o Thiago Borges, 0800. Senhor, me dá o endereço, hein? Vou passar. É lá na Avenida Newton Marques Ferreira, aqui no Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Melhor é Aparecida, né? É Aparecida. Você pode agendar o seu corte pelo 98432-3652, repetindo, 98432-3652. Faça como eu, Felipe, o César, o Daniel e agora o João Campos, seja lá um parceiro da TH Barbearia do nosso amigo Tiago. Olha, eu vou fazer uma visita lá, TH, né? TH Barbearia. Barbearia lá do Tiago, né? Na verdade, a minha cabeleireira é aqui de Aparecida. É a Lúcia, aqui na Vila Brasília. Já há 30 anos, não sei, sabe? Uma grande profissional. Mas eu me comprometo aqui de que vou fazer uma visita aí. Na TH Barbearia. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Recomendação sua, né? Lá é tudo, hein? Barba, cabelo, bigode, nariz, sobrancelha, orelha. Lá é completo, tudo. Completo. Tudo. Deputado, a gente vai para o nosso último quadro que chama Fato ou Fake. O que é o Fato ou Fake? É um quadro onde a gente vai buscar algumas informações na rua, nos bastidores políticos, e a gente vem para cá para o senhor desmentir ou confirmar se aquilo ali procede ou não. Falei duas perguntas. Alguma hipótese pode ficar calado? Não, fato ou fake? E aí eu vou fazer duas perguntas para o senhor e o Felipe fará outras duas. Então tá aí com a gente o quadro Fato ou Fake com João Campos. Fato ou fake? É fato ou fake que o senhor se arrependeu de ter disputado as eleições ao Senado em 2022? Fake. Fake. Perdi as eleições, mas sabia que corria o risco, né? Ganhar ou perder. Mas embora tendo perdido as eleições, acho que tive vários ganhos. Uma eleição majoritária é diferente de todas as eleições proporcionais que a gente participou. Então eu aprendi muito, foi uma experiência muito rica, me tornei como político muito mais conhecido. Como quando você disputa uma eleição proporcional, você conversa só com setores do Estado, com
com setores da sociedade, não é? Quando você está na majoritária, você conversa com o conjunto da sociedade, não é? Então, tive inúmeros ganhos, embora não tenha ganhado as eleições. O fato de ter alcançado, nas circunstâncias em que disputei a eleição, com pouquíssimo recurso, o prefeito de Goiânia, por exemplo, não me ajudou, etc. E várias outras circunstâncias, eu ter alcançado a votação que eu alcancei, mais de 350 mil votos, é um ganho extraordinário. Então é fake. O senhor tinha a opção de disputar novamente a reeleição para a Câmara Federal? Foi uma decisão do senhor disputar o Senado? Foi uma decisão minha de disputar o Senado. Se quisesse disputar a Câmara, teria disputado, e acho, aqui também sem soberba, que se tivesse disputado a Câmara, teria ótima chance de ter sido reeleito para o 6º mandato. Mas eu estava disposto, de fato, a ter uma nova experiência na política, independente do grau de risco que a eleição apresentava. É fato ou fake que, com o apoio do Republicanos, a candidatura do então candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha, foi baseado em um apoio a uma candidatura do senhor à Prefeitura de Aparecida de Goiânia? Foi meio que, bom, vou te apoiar para governador, mas se não der certo para nós, você vai me apoiar para prefeito de Aparecida. É fato ou fake isso? Fake. Essa conversa entre eu e o Gustavo nunca ocorreu. Nós tivemos conversa em relação àquele pleito. É verdade que a aliança que fizemos, e em razão também da amizade que eu tenho com o Gustavo e com a família dele, quando eu cheguei a Aparecida de Goiânia, o Gustavo era recém-nascido. Então já tinha uma amizade, era com a dona Sônia, com o Léo, etc. Isso facilitou a nossa aliança na eleição do ano passado, mas nós nunca tratamos disso. Agora, é verdade que essa proximidade e o quanto eu pude ajudá-lo, principalmente colocando a legenda a favor dele, isso garantia mais tempo de televisão, etc. É claro que eu não faço nenhuma cobrança, mas na hora de ter alguma conversa, certamente ele vai considerar isso, sabe, da minha lealdade, enfim. Mas não houve nenhuma conversa, é fake. E, deputado, é fato ou fake que o deputado federal, o professor Alcides, te fez um convite para poder ser um vice ou integrar a base dele na disputa das eleições do ano que vem? É fake. O professor Alcides me convidou um dia para irmos ao Wilder, o senador Wilder, como presidente do PL aqui de Goiás, para nós termos uma conversa sobre a possibilidade eu me filiar ao PL. Só que isso não aconteceu de imediato, e aí quando chegou o dia que o professor Alcides fez essa agenda lá no Senado, e eu estava em Brasília, eu já tinha avançado no diálogo aqui com o Podemos. E por uma questão de lealdade, de seriedade, ao chegar no gabinete dele para ir ao Senado, eu disse para o professor Alcides, nós podemos ir. Eu gosto do Wilder, é um amigo, é um cara educado, mas para essa pauta está prejudicada. Eu já tomei uma decisão, eu vou filiar ao Podemos. Então eu quero antecipar essa informação para não criar desconforto. Senão você agendou com o Wilder para essa pauta. Aí agora está prejudicado e eu não falo nada, não é? Aí ele diz, não, tudo bem e tal. Falei, estou à disposição para a gente voltar a falar de política, independente da questão partidária, porque essa está resolvida. Não, perfeitamente. Mas aí depois disso não voltamos a falar. Certo. E para finalizar então, é fato ou fake que se não der certo uma possível candidatura ou até mesmo uma disputa para a Prefeitura de Aparecida o ano que vem, o senhor tenta novamente a Câmara ou o Senado em 26? Olha, isso vai depender muito do contexto após as eleições municipais, né? Qual será o contexto? Se me perguntarem assim, João, o coração é o Senado, não tenho dúvida disso, né? Mas isso a gente não resolve só com o coração, né? Tem que ter uma equação que combine coração e razão. E são 2 vagas, né? São 2 vagas, né? Sabe? Então não dá para antecipar isso, né? Tem que aguardar as eleições municipais, ver qual é o cenário e o contexto após as eleições municipais para poder tomar uma decisão. Se o senhor disputar uma eleição, nem está aqui no contexto, mas às vezes a gente fica na dúvida, se o senhor disputar a eleição, por exemplo, de Aparecida e for vencedor, a ideia do senhor é cumprir os 4 anos e buscar uma reeleição, ou ser prefeito e interromper o... Você está me provocando com algo e buscar, mas a ideia do senhor seria cumprir aí os 4 anos como prefeito de Aparecida ou de outra cidade que o senhor queira disputar? Como eu disse, quer seja Aparecida, Goiânia ou outra cidade, não tem nada ainda conversado acerca disso, mas penso, né, em tese, como tese apenas, que
se eu me candidatar a prefeito em algum momento, né, é para cumprir o mandato de forma integral. Além de outros fatores, vamos pegar aqui a experiência do Dória em São Paulo. Dória se elege prefeito de São Paulo, renuncia o mandato para ser candidato a governador, renuncia antes de terminar para ser candidato a presidente da República, deu no que deu, né? Que é o Dória hoje. O José Serra também fazia muito isso também, né? Então, José Serra. Não sou dessa escola. Uma última questão aqui, uma vez que o senhor se colocou como potencial pré-candidato, né, algo que vai ser definido ainda em discussões futuras, mas como uma pessoa que tem uma vivência de quase 30 anos aqui em Aparecida e sonha em ser prefeito, qual que seria o maior projeto que o senhor poderia propor para realizar em Aparecida dentro desse sonho de prefeito de Aparecida? Eu confesso que não tenho ainda clareza disso, né? Se porventura a gente caminhar nessa direção, evidentemente que a gente terá que ter um projeto, uma proposta para conversar com o conjunto dos aparecidenses e evidentemente que nesse projeto terá algo que será eleito como prioridade. Mas hoje confesso que não tenho isso elaborado. Perfeito. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista semanal, nosso podcast aqui do Bate-Papo NG. Toda semana você vai poder acompanhar um entrevistado diferente ou entrevistada diferente. Essa semana foi o ex-deputado João Campos, eterno deputado, uma vez deputado, sempre deputado, né? Boa tarde, Quero agradecer ao João Campos, ao Felipe e deixar suas considerações finais. Primeiro agradecer a Deus e a vocês, porque essa oportunidade aqui é muito rica. Não é? Uma conversa agradável, não é? Leve, de interesse público, me senti muito à vontade aqui. Não é? Segundo, dizer que Deus dirige os caminhos da gente, os passos da gente. Eu não me sinto ansioso, inclusive na área política, porque eu sempre coloquei minha vida na dependência de Deus, buscando a orientação do Senhor. Senhor, o que tu queres de mim? E quando eu falo isso, alguém pode dizer, João, então você errou, fui candidato ao Senado e não deu certo. Não considero que errei, não. Sabe? Eu, para ser candidato ao Senado, eu coloquei isso na presença de Deus, eu quero isso. Deus não me barrou. Não significa dizer que ele queria minha eleição. Às vezes o propósito dele fosse até que eu perdesse, não é? Às vezes, quem sabe, eu estava soberbo, exaltado, 5 mandatos de deputado federal, esse cara agora está soberbo, pisando alto, vaidoso demais. Deixa eu dar uma lição nele de humildade, né? Deus tem os mais diversos propósitos, Sim. Não é só de ganhar as eleições, não é? Perder então, também é ganhar, né? Isso também me dá muita paz, não é? Dizer que a gente não para de fazer política porque eu faço política com alma, gosto de fazer, de atender as pessoas, de servir as pessoas. Então eu continuo atendendo as pessoas da mesma forma, a agenda continua uma agenda muito intensa porque depois de 20 anos de atividade política, além das relações políticas, você cria muita relação de amizade. Pessoas que de fato acreditam em você, gostam de você e que te demandam, independente de você estar com mandato, te demandam, não é? Quer te ouvir sobre as eleições, sobre o que você vai disputar, qual é o projeto, quer seu apoio do município, mesmo você estando sem mandato. Sim. Eu posso contar com o seu lado aí por diante. Então minha agenda continua cheia. Aquela história assim, perdeu a eleição, não tem mais tapinha nas costas, não sei o quê. Não sei, eu já tem um ano que eu estou sem mandato e minha agenda está cheia, sabe? Graças a Deus, né? De amigos, de políticos, etc. O que você vai ver aparecer de Goiânia, tem emendas que eu coloquei no ano passado para vários municípios, inclusive para Aparecida. O governo deve pagar esses recursos agora em dezembro. Na área de saúde, por exemplo, são mais de 4 bilhões que deve ser pago agora em dezembro, e tem outros recursos. Porque todo ano eu costumava colocar recursos também para Aparecida de Goiânia, em razão da minha história aqui, independente de projeto, da minha história aqui na cidade. Não é? Então, agradecer a todos, agradecer a vocês, agradecer aqueles que nos assistem, os amigos todos, aproveitar, até porque não sei se teria outra oportunidade aqui, antes do Natal, para desejar a vocês, a toda a equipe aqui e aqueles que nos assistem, um Feliz Natal, um Natal de comunhão, de fraternidade, de fé no Salvador Jesus Cristo, que a gente celebre o Salvador, que a gente celebre a Jesus, né? Que a gente tenha experiência com Ele, o Deus, o Senhor. E que essa celebração e esse espírito de comunhão possa nos conduzir a um ano novo de prosperidade e de fraternidade, de muita paz, né? Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Felipe Fouquim. Obrigado, deputado, pela presença aqui, né?
É muito gratificante para a gente receber pessoas como o senhor. Obrigado. Só para finalizar, o senhor já transferiu o título para Aparecida ou sempre foi da cidade? Não, eu já tive domicílio eleitoral aqui, agora está em Goiânia, mas a lei eleitoral permite a transferência de domicílio até 6 meses antes das eleições. Tá dentro do prazo ainda. Tá dando prazo. Alô, gente, semana que vem tem mais. Gustavo, um abraço, hein? Meu amigo, meu irmão.